Bom dia, Jardim de Oração. Vamos para mais uma porção. Bom dia, Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa porção da semana se chama Bo, Paraxá Bo, que significa vai ou vem. Quando Deus fala para Moisés, venha até Faraó. Semana passada a gente falou sobre o início das 7 pragas, quando Deus já está fazendo seu movimento para tirar o povo do Egito. E aí, coloca 7 pragas. Se revela em 7 pragas. Essa semana serão mais 3 pragas. Ou seja, termina as pragas do Egito. As 10. Ó, Êxodo 10 vai dizer assim: Deus disse a Moshe: venha ao faraó. Então, essa palavra, bo ao faraó. Venha ao faraó. Porque eu endureci seu coração e o de seus servos, para que eu possa colocar esses meus sinais dentro deles. Então, ele fala sobre os sinais, fala sobre as 3 pragas últimas, a gafanhoto, a escuridão e a primogenitura que foi eliminada. E aí ele começa a contar sobre os movimentos que precisam ser feitos, e isso foi o que mais me chamou a atenção para mim conversar com vocês. Inclusive, foi esse o motivo, um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar o judaísmo. O Senhor que me conduziu para esse lugar, mas o que eu vou falar para vocês foi o que me girou as chaves e eu fiquei, uau, é isso, é sobre isso. Então, a primeira coisa lá em Êxodo 12, quero ver se é 12. 12, no 26, 27. Moisés começa a instruir o povo ao rito de Páscoa, rito de Pêssah, com o cordão, com o cordeiro, com o sangue nas portas, etc, etc. E aí ele vai falar o seguinte: quando seus filhos perguntarem, o que é este serviço para vocês? Vocês dirão, é a oferenda de Pêssah, de Páscoa, a Deus, pois ele pulou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios, poupando nossos lares. O povo se curvou e se prostrou. Os filhos de Israel foram e fizeram como Deus tinha instruído a Moisés e Arão, assim fizeram. Essa foi a primeira parte que aparece essa instrução. Depois, 13, Êxodo 13, 8. Mais lá para frente. Ele vai dizer coisas semelhantes. 8, 13, 8. De novo, ele vai dizer assim, ó. Você deve dizer a seu filho neste dia. Que dia? Ele está falando sobre a Páscoa. Por isso que Deus agiu por mim quando deixei o Egito. Será um sinal sobre o seu braço e uma lembrança entre os seus olhos, para que a Torá de Deus esteja em sua boca. Pois com uma mão forte Deus lhe tirou do Egito. Mas espera, ele estava instruindo, então, o pai a falar para os seus filhos lá no deserto, uma vez que eles iam sair do Egito. Naquela noite, naquele dia, não era mais uma promessa. Quando vocês saírem do Egito, vocês façam isso. Aqui era uma certeza, aqui era uma ordem. Ó, assim que você sair, você faz isso. Daí, Êxodo, última parte, também 13, só que agora o 14, ele vai dizer assim: quando seu filho lhe perguntar no futuro, o que é isso? Você deve lhe dizer: com uma mão forte, Deus nos tirou do Egito, da casa da escravidão.
quando o faraó se recusou a nos enviar. Deus matou todos os primogênitos no Egito, desde o homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico a Deus todo macho primogênito e redimo todo primogênito dos meus filhos. Essas palavras serão um sinal sobre o seu braço e totafot entre os seus olhos, porque com mão forte Deus nos tirou do Egito. Então, ele já está falando para uma geração futura, e essa parte foi a que mais me chamou a atenção, essas três partes. Primeiro, eles não tinham saído do Egito ainda. Eles estavam lá, estavam dentro do Egito. Moisés reúne o povo para dizer assim, ó, assim que vocês saírem, os seus filhos, vocês vão fazer a festividade de Páscoa, e aí vocês vão. Era uma ordem ali para eles fazer ali mesmo, passar o sangue nas portas, mas depois no Egito, seus filhos vão perguntar, e vocês vão responder isso. Então, eu quero que vocês imaginem a história de vocês. Por quê? Porque o Zohar, aqui eu anotei para contar para vocês, o Zohar na Paraxá, o livro paralelo da Bíblia que vai falar sobre profundidade, sobre a letra, sobre o hebraico, ele vai dizer assim, ó, a palavra Páscoa em hebraico se chama Pessah, Pessah. A palavra P é boca, Sa que fala. Então, Pessah, Sa, a boca que fala. Se a gente vai olhar para Egito e a palavra Mitzrayim, que é Egito, significa aperto, constrição. Vejam na vida de vocês aonde está o aperto e a constrição, aquilo que, ai, estou passando por um aperto, por uma situação difícil. É um Egito. Então a gente pode dizer que a boca dentro do Egito estava silenciada. Moisés está dizendo, ó, vocês vão falar, vocês vão comentar, vocês vão recuperar a voz de vocês para contar uma história. Que história? Como assim? Por que que vai contar essa história? Por quê? Porque nós somos a história que contamos sobre nós mesmos. Nós não somos, a menos que você queira ser vítima e deixar que alguém conte a história da sua própria vida, que também continua sendo uma história, mas você é o produto da história que você conta, você é a história que você conta sobre você mesmo, a narrativa que você escolhe contar sobre você mesmo. Então, tu imagina um povo oprimido, um povo massacrado, perseguido, lá, lá, lá. E toda a situação desse povo não tinha terra, não tinha um lugar para onde se assentar e chamar de seu. Ele permaneceu, ele conseguiu sobreviver. Como? De que maneira? Contando histórias. No judaísmo, existe os ritos anuais, que são as festividades bíblicas que estão escritas na Bíblia. Uma delas é a festividade de Páscoa, que é o que a gente está vendo aqui. E que o que que a gente faz nessa festividade de Páscoa? A gente faz uma coisa chamada Seder, que é ordem. Nós fizemos a primeira Páscoa em casa, no rito judaico ano passado, e para mim foi a maior experiência espiritual que eu tive nos últimos tempos, foi naquele momento do Seder de Páscoa. Nós ficamos 7 horas, eu, o meu marido e meu filho, ao redor da mesa. 7 horas, não doeu as costas, não doeu a bunda, não doeu nada. O Davi tinha 11. Ele ficou todo o tempo, ele não reclamou. Era um momento, um ápice espiritual tremendo. E uma das coisas que nós precisávamos fazer nesse ceder, nessa ordem, é contar a história do Egito. E eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje. Mas já foi extremamente importante. Eu imagino como é que vai ser esse ano. E é contar a história, é simplesmente pegar a criança que está ali junto contigo e reviver a história do Egito. Comer um pão sem fermento, remover todo o fermento da casa. É um passo a passo. Moisés está explicando ali, não tenha fermento em casa, não tenha nada fermentado, não coma nada fermentado. Coma matzá, coma pão sem fermento. Para quê? Para relembrar a história. Mas não como uma história, um fato que ocorreu, é como algo que somos. Por isso que eu disse, vai pensando aí, qual que é o teu aperto? Qual que é a tua situação? Qual que é o teu Egito?
Qual que é o teu lugar que tá assim, ai, esse negócio tá me molestando, isso aqui tá me apertando, eu poderia, se eu saísse daqui, dessa situação, seria top. Isso é o Egito para você. Então, nesse momento, a gente para e simplesmente a gente começa a contar essa história como sendo nossa. Por isso que ele colocou, nas gerações futuras, as crianças vão perguntar e a gente vai dizer, é porque a gente saiu do Egito. Como assim a gente saiu do Egito? Eu posso relatar a minha história e dizer, eu saí do Egito, desse lugar em que era restrito, a minha consciência era apertada. Não havia consciência de quem era Deus. E depois de vivenciar ritos, festas, parar, fazer, lembrar, eu posso dizer que sim, conheço a Deus. Que a história não é um fato que ocorreu, mas é algo que se repete na minha vida hoje e que eu vejo que há uma diferença muito grande em relação ao estímulo do cristianismo, que é simplesmente pegar o livro por uma hora, estudar, fazer o seu devocional, fechar o livro e viver a vida. Não, o povo do livro é o povo judeu, e ele não é o povo do livro porque ele simplesmente só lê o livro e estuda o livro. Ele vivencia o livro. Então, se o livro está dizendo, vivam a Páscoa, Páscoa é no dia tal, essa semana também, a paraxá dessa semana fala sobre isso, sobre esse marco no tempo, porque Deus fala, esse será o primeiro mês para vocês. E o 14º mês, o 14º dia do mês será, vocês vão sair. Então, ele está marcando os tempos ali, os tempos hebraicos, os tempos espirituais, os meses espirituais. Esse vai ser o primeiro mês. Então, o povo, ele celebra muitas coisas referentes a isso. Ou seja, vivencia aquilo que está escrito na prática, no dia a dia, naquilo que está acontecendo no momento. A gente lembra, assim, de exatamente no literal como é que foi lá. Ah, quando o povo estava no Egito, foi assim, 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 assado. Mas e nós? Um exemplo claro da nossa festa de Páscoa do ano passado. O fato de ter que remover o levedado da casa, o fermento da casa, são algumas, alguns itens de cereais, aveia, centeio, espelta, trigo. Tu vai removendo, tem nos perfumes, tem nos cremes, tu vai limpando a casa. Um mês antes, você fica falando o tempo inteiro para procurar hammets. E aí a gente brincou aqui no ano passado e disse, não queremos saber de hammets, fora hammets, fora hammets. Mas, e aí o Davi, mas o que que é hammets? Assim como eu li para vocês, ó, Moisés dizendo, no futuro as crianças vão perguntar, o que é isso? O Davi, o que é isso, hammets? Aí eu dizia, hammets, filho, representa o orgulho, porque o faraó era orgulhoso. E aí a gente vai contando a história através dos passos da ordem que tem que ser feita. E aí você vai explicando, inculcando na cabeça da criança, ó, esse aqui é o orgulho. Depois a gente esconde. Esse é um dos passos também do ceder de peça. A gente esconde os pedacinhos de pão num papel alumínio pela casa. 10 pedacinhos de pão. Um dia antes, a gente acende uma vela, apaga todas as luzes e vai procurar os hammets escondidos. E no final tem um presente para a criança, quando achar e tal. É um momento comemorativo. O Davi me fala até hoje, eu não quero ir para parte nenhuma na Páscoa, porque eu quero ficar em casa por causa do meu presente. Por quê? Porque ele quer procurar. E a procura do hammets no escuro também contém a história. Filho, vamos procurar onde é que tá os orgulhos. A gente escondeu, cada um escondeu um pouco. E aí a gente vai olhando assim, não tinha nenhum orgulho dentro do quarto, a gente não achou hammets, ninguém escondeu dentro dos quartos. E aí você olha que legal, dentro dos quartos não tem orgulho e tal. Quem demorou mais para achar o Rames escondido? Ah, eu escondi o meu foi fácil de achar. O do Davi estava assim, no meio da sala, praticamente. O do Jardel estava escondido, que ele esqueceu. Ele escondeu e esqueceu de onde que ele havia escondido. Então, foi histórias que a gente foi contando, diz, olha, o teu orgulho está exposto, filho, ele não precisa ser tão trabalhado, ele já está aqui no meio da sala, está exposto. O do Jardel tem que procurar até dele mesmo, que ele esqueceu, não tem orgulho no quarto. Então, foi uma experiência vivida
que, na minha perspectiva, quando eu experimentei isso, foi sensacional, porque é diferente de eu vou fazer o meu devocional, eu vou pegar o meu livro, eu vou ler meu livro, vou orar para o Senhor, vou fechar o meu livro e vou seguir a vida e vou fazer as minhas coisas. Não, é inculcar isso nos nossos filhos. É olhar para isso como isso é a nossa história. Esse também é o meu Egito. Esse momento que eu estou vivendo agora fala sobre o meu Egito. Está contando a história do Egito e do faraó, de Moisés, de Arão, mas é eu que estou vivendo. E eu volto com a pergunta: qual que é o teu Egito? Qual que é o teu aperto? Aonde você está se sentindo apertado? O que está acontecendo aí? Pode ser uma briga, pode ser uma coisa de saúde, pode ser um relacionamento que não está funcionando, pode ser financeiro, pode ser o que for. Se você está se sentindo ruim, apertada disso, esse é o Egito. E se você tivesse um milagre, você faria o mesmo? Comemorar se fosse um milagre que acontece na sua vida? Vamos imaginar, uma doença. Do exato nada acontece um milagre e você fica salvo disso, se salva dessa situação. É removido desse Egito. Você vai agradecer? Você vai contar? Você vai lembrar que foi Deus que te tirou desse lugar? Ou simplesmente você vai deixar passar e dizer muito obrigado, Senhor, e era isso, e nunca mais eu toco nesse assunto e vou o quê? Fazer? Seguir minha vida. Não, o povo hebreu, o povo judeu, ele vivencia isso como sempre. Tudo vem de Deus. Então eles nunca esquecem. Eles contam essa história. A história da saída do Egito não é uma história de fatos que aconteceram. Eles contam a história de quem nós somos, espiritualmente falando, de quem nós somos. Então, é uma história, sim, para ser contada e vivenciada e repetida todos os anos, porque cada ano é uma espécie de Egito que a gente está passando. E que não seja o mesmo esse ano, que vocês passem no mesmo Egito que vocês passaram lá atrás. Então, quando eu olhei para isso, eu pensei, gente, Moisés, a pessoa está lá dentro do Egito, como que ele está instruindo o que que eles vão falar para as crianças quando sair? Ou seja, ele não está preocupado com a fuga. Moisés não estava preocupado com a fuga, ele tinha certeza que eles vão sair. Ele está preocupado com a memória, está preocupado com como vai ser contado. E ele deu foco nessa narrativa porque apareceu 3 vezes nessa porção. 3 vezes, num curto espaço de tempo. Falem para seus filhos. Quando seus filhos. Ali ele fala também sobre os tefilins, que são aquelas caixinhas que o povo judeu coloca na cabeça e coloca no braço. Também tem algumas paraxás passadas, quando Jacó ainda estava vivo, fala sobre a oração mais famosa do povo judeu, que é o Shema Israel, e que está lá em Marcos também, Shema Israel. Quando Jesus fala, quando perguntam para Jesus qual que é a principal mitzvah, mandamento, e ele fala Shema Israel, ele fala sobre isso. E o que que contém no Shema Israel? Por quê? Esse Shema é ouve Israel. Adonai é nosso Deus, Adonai é o único Deus. E amarás ao teu Deus. Ele continua, são três frases. E amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses. E essas palavras que hoje vos ordeno estará em seu coração e inculcarás elas nos seus filhos, falando delas, estando em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, daí continua. Ele está instruindo, depois ele fala de novo. Na mesma frase, fale para os seus filhos, inculque nos seus filhos. Se você fizer isso, você terá bênçãos. Deus está se preocupando com as gerações futuras, com perpetuar essa história. De quê? Daquilo que aconteceu, de quem nós somos. Por quê? E aí volta para a Paraxá, no sentido literal, e dizer: ele está falando para fazer festa, ele está falando para fazer uma mesa, ele está falando que os filhos vão perguntar e que a gente vai responder. E aí, lá em 1 Coríntios,
me esqueci o capítulo que tá, se alguém lembra como é que tá lá no grupo, 1 Coríntios, se eu não me engano, é mais 24 para frente. Paulo está exortando os coríntios, dizendo: olha, gente, vocês estão tudo louco. Vocês estão doidão dentro da roupa, porque vocês não estão se preocupando com a maneira que vocês vão comer. Vocês não se importam, vocês veem. Eu fiquei imaginando que o povo vinha e o povo sentava na mesa. E cada um comia no seu tempo, não esperavam para fazer um agradecimento. Bebiam a todo vapor e davam um escarcéu. E Paulo estava exortando. Então eu penso, como isso tem a ver? Por que que isso tem a ver com a nossa porção de bolo? É óbvio, porque, assim como eu comentei com vocês, o ceder de Páscoa são no mínimo 7 horas. É bastante tempo ao redor da mesa, contando história. Conta a história de Estevão inteira, de que ele relatava, etc. Tem muita coisa para contar, né, nesse ceder de peça. E é muito legal, porque espiritualmente falando, é muito, 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 muito elevado esse momento. Para mim foi. E aí, Paulo está exortando, diz assim, gente, vocês não conseguem ficar sentados, vocês não conseguem parar para orar tudo junto, vocês estão loucos de fome. Pelo amor de Deus, vocês parem e façam as coisas decentes. E aí eu pensei, gente, para mim, na minha realidade, eu fui criada de uma maneira a respeitar a mesa. Minha mãe sempre me ensinou isso. Na nossa casa sempre teve isso, então para mim sempre foi muito comum. Se come na mesa, não se come em pé, se come sentado na mesa. Se espera o outro. Então não adianta, chama, espera para comer. Graças a Deus nós temos a oportunidade de estar juntos todos os almoços, tá todo mundo em casa, e a gente sempre senta, agradece, conversa, come. Não é aquela coisa correria, nunca foi um momento em que cada um come no seu tempo, nunca foi um momento em que cada um come no seu lugar, como muitas pessoas vivenciam isso. Come no sofá, come no quarto, come a hora que der, come aleatoriamente. Para mim sempre foi muito comum essa ideia do estamos ao redor da mesa, a gente vai conversar e vai ser tranquilo. Para mim sempre foi assim. Então, quando eu ouvi histórias de que não, na minha casa eu não como assim, na minha casa eu como no quarto, meu filho come na sala, ninguém come na mesa. Para mim foi um choque dizer, oi, peraí, como assim? É uma coisa tão comum para mim. E, na verdade, não. E não era, tanto que Paulo está exortando os coríntios de que, gente, é, só parem, respira ao redor da mesa, conversa, não fique tão loucão, tão doidão dentro da roupa. Conversa sobre a história com os filhos, não para poder eles saberem da história, para eles poderem vivenciar como deles. Conversem sobre o que eles estão passando, sobre o que eles estão passando. Então, deixa eu ler para vocês aqui, para nós encerrar. Ah, o Zohar da Paraxá falando sobre é, essa coisa da fala, essa coisa do a boca que fala. A boca estava silenciada, a identidade estava bloqueada no Egito. Na redenção, o povo recupera a voz, a história começa a ser contada. O centro da Páscoa é contar. O ceder da Páscoa gira em torno da fala, de perguntas e respostas, principalmente no que diz respeito a crianças. O Zohar explica que o verdadeiro exílio no Egito não era físico, era o Egito, exílio da fala, da narrativa, da capacidade de transmitir. Por isso a redenção começa quando Moisés ensina o povo a contar a história aos filhos e conectar com a ideia de vivenciar, não só ler Êxodo, viver Êxodo. Não temos um livro que abrimos por uma hora e depois a gente fecha. Segundo Zohar, a libertação acontece quando a história ganha voz e passa de geração em geração. Quando vivemos a Torá, para que ela continue falando através de nós. Então, não lemos o Êxodo, a gente come matzá. É impossível você comer pão normal o ano inteiro durante uma semana você vai comer pão sem fermento. Se você tem filhos em casa, se você tem pessoas, se você convida pessoas para ir para sua casa, vocês vão perguntar: o que que é isso, esse pão? Nunca nem vi esse pão. Por quê?
Aí você tem a oportunidade de contar. A gente não estuda sobre a escravidão, a gente renasce na Páscoa. Qual que é o renascimento que você está querendo vivenciar? A gente não lembra apenas, a gente vive como se tivesse saído do Egito todo ano. Eu vivenciei isso uma vez e eu achei isso sensacional. Pensei, gente, que incrível. A porção que eu recebi na época foi algo extraordinário. Para mim, foi comparado aos momentos mais impactantes que eu tive com o xamanismo e os cogumelos. Eu pensei, gente, o que é isso? Eu não preciso de cogumelos para ter efeitos psicodélicos na minha mente, eu preciso só da palavra e de vivenciá-la. A Carol botou aqui, esqueci que a Santa Ceia era um memorial para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. É, esse é outro tema. O sacrifício do Cordeiro Perfeito, que depois existiu, existe e é suficiente para nós. Não quero abordar sobre o tema de Jesus, vou deixar para a Carol para abordar esse tema, porque todos nós cristãos sabemos disso, que ele foi o nosso Cordeiro Perfeito, o suficiente e é eterno e já está. Não temos o que questionar sobre isso. Espero que não tenhamos nada para questionar sobre isso. Podemos avançar diante disso. Cristo nos deu essa oportunidade maravilhosa de estarmos na presença do Pai e vivenciarmos essa história, não somente lendo como uma história, mas vivenciarmos a saída do Egito, ano após ano, contando para os nossos filhos, usando a nossa mesa como um altar, entregando nessa mesa histórias, vivências, experiências com os nossos filhos, para que a história continue e perpetue de quê? De que aconteceu? Não, de quem a gente é. É uma história de libertação de quem a gente é. Quero ouvir vocês aqui no Zoom. Estou muito feliz. Temos uma quantidade tremenda de pessoas aqui. Muito bom. Para vocês que estão aqui no Instagram. Fico por aqui, a gente vai trocar uma ideia no Zoom. A gente faz oração. Às 8h30 também a gente tem um momento de leitura de livros. Nós estamos lendo um livro chamado Portões do Agradecimento, que parece ser muito simples, fala sobre agradecimento, mas que tem mudado a vida de muitas mulheres. Muitos relacionamentos foram modificados através dessa leitura desse livro, que é de um rabino chamado Shalom Arush. Então, se você quiser participar desse grupo, entra no link da minha biografia, clica lá no grupo, é gratuito e a gente te adiciona, tá bom? Beijo para todos vocês e até. Quero ouvir vocês aqui. Para mim, isso foi o que mais me chamou a atenção. Não consegui pensar em outra coisa. Eu fui olhar, fui pensar, falamos, Carol e eu pensei, não, cara, não tem como é que eu vou explicar isso que tá vindo na minha cabeça? Tô conseguindo, vai ter que ser isso. Vai ter que ser isso. Tentei, busquei outras informações, mas para mim ficou muito, muito forte essa ideia do fale com os filhos. Fale com os filhos. Fiquem ao redor da mesa, não usem o livro como eu abro o livro, eu absorvo do livro, eu fecho o livro, eu vou trabalhar. O Rabino, eu estudei essa semana, o Rabino Ilan, e ele disse uma coisa muito legal. Quando alguém pergunta para as pessoas o que elas são, elas costumam falar que elas são sua profissão. Ah, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, eu sou isso, aquilo. E ele disse que o bom seria se nós tivéssemos o automatismo, né? No automático, eu sou uma estudante de Torá, sou estudante da palavra de Deus. E, nas horas vagas, eu trabalho como psicóloga, trabalho como engenheiro. Eu pensei, gente, que legal! Que muito. Nossa, é verdade, né? Por quê? Porque tá falando de quem a gente é. Bom, Carol, pode falar. Bom dia, meninas. Não, Sheila, o que eu quis dizer quando eu escrevi no chat foi o seguinte, que quando você está falando sobre falem com seus filhos, falem com seus netos, falem, persistem em falar. Da mesma forma, tanto Lucas 22:19 quanto o próprio texto que é sugerido na Paraxá, que é 1 Coríntios 11, do 20 até o 34,
fala persiste em fazer isso, persiste em fazer isso. Então a gente recebe isso como uma ordem. Lembrem-se, acessem a memória, não esqueçam disso, tragam isso, né? Então nos leva para um lugar de persevera, não trata levianamente, não acha que é somente mais uma história. Não, muito pelo contrário, estou falando de algo que te liberta, e eu estou falando, principalmente no texto, né, sugerido pela Paraxá, isso representa o meu corpo em benefício de vocês, persistam em fazer isso em memória de mim. Então, estou falando de libertação, eu estou falando com você de salvação, eu estou falando com você de uma oportunidade de você sair daquilo que te aprisiona, eu estou falando com você, como diz a própria Paraxá, vem, eu vou com você, você não vai sozinho, vem aqui, ó, segura aqui, que nós estamos juntos, né? Então, assim, tem uma profundidade muito grande sobre isso, e o mais importante é a gente poder passar, né? Eu me lembro também quando era pequenininha, a gente ia para os memoriais, e aí eu olhava o pão sem fermento, o vinho, e aí aquela memória que a gente tem, né, do lugar aonde o sacrifício nos leva, o sacrifício de um homem nos leva, a redenção. Então, ainda que não faça muito sentido de uma criança, a princípio, né, que a criança anda, quando é muito pequenininha, digo pela Charlotte, tem um pouco de pressa para as coisas acontecerem, mas é incutindo a pouquinho, aí vai crescendo e aquilo se torna um hábito e a criança começa a entender e também a gente começa a não somente ter a memória, mas vivenciar, trazer isso para o nosso dia a dia e olhar para isso e falar: nossa, eu estou sentindo tudo aquilo que aconteceu, eu consigo sentir a história que está na minha memória, que eu trago, e eu consigo, a partir desse lugar, ser grata por tudo o que aconteceu, que me trouxe até aqui. E não é só da nossa vida, é de tudo, porque a gente está falando lá de trás do Egito e a gente está falando sobre vir até os dias de Jesus e findar aqui conosco, e estamos falando também de uma segunda vinda. Então, assim, é uma linha da eternidade. Isso precisa ser algo bem vivo na nossa memória e que persistamos, que a gente persevere, que continue fazendo isso, né? Um lugar de muita gratidão. Viver a história, né? Não só narrar ela. E aí tu vai ver que Deus fala muito com a gente nesse lugar. Porque vai falar com os nossos apertos. Se eu questionei, quais são os teus apertos? Ele vai falar contigo. Porque você vai estar narrando a história e você vai dizer, nossa, mas isso aqui começa a trazer abstração para nós, mulheres, inculcar nos nossos filhos, sejam eles meninos ou meninas. Meninas vai ser mais fácil, né? Nos meninos também, a abstração para que as crianças possam fazer essa abstração. O que é o Egito para mim na minha vida? Não só a história, não é narrar a história, é viver a história. O que é o Egito? Como seria o Egito para ti hoje, filho? Que é uma coisa apertada, que tranca a tua fala, que você se sente desconfortável? Ah, o meu amiguinho, tal, 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 tal. Esse é o Egito para ele, naquele momento, naquele ano. Então ele começa a fazer essas pontes, e aí Deus começa a falar mais com ele. E aí tu pensa assim, cara, uma identidade mais livre, assim, uma pessoa consegue ter uma abstração, nós mulheres conseguimos ter isso com mais facilidade, mas porque a gente já vivenciou muitas coisas nessa vida para chegar nesse lugar, seja estudando, seja quebrando a cara. Mas tem gente que não tem abstração, que não consegue fazer uma analogia, que não consegue pensar no Egito e pensar na nossa vida. Não, isso aí foi só um contexto histórico que aconteceu lá atrás e nada tem a ver comigo. Ter abstração já faz parte dessa liberdade, dessa saída do Egito. Dizer, não, isso aqui é isso aqui. Isso aqui, esse mar se abrindo para mim é essas emoções que eu estou conseguindo lidar melhor. Ah, tá, é isso. E você começa a vivenciar. Nós estamos aqui em casa vivenciando muito as paraxá. Lembrando da paraxá, semana passada eu falei assim, gente, eu tô só por pegar os ouros dos egípcios e ir embora. Tô só por pegar os ouros dos egípcios e ir embora. Eu achei que era essa semana, não vai ser só semana que vem, não sei.
Não sei qual que é a data que nós vamos fazer isso. Mas o quê? Eu tô falando isso na minha semana, na minha casa, não só no momento em que eu pego a Bíblia, mas no momento que a gente está na mesa, quando a gente está caminhando, a gente está falando sobre esse assunto, fazendo histórias paralelas com a nossa realidade para inculcar, porque a identidade não se forma do nada. A gente tem uma experiência para se formar a identidade, então que seja ela intencional da nossa parte como tutores, como quem está educando uma nova geração, como quem está passando, quem não tem filho, amigos, pessoas que estão ao nosso redor. É muito melhor do que, ó, filho, você tem que fazer tal, 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 tal coisa, do que simplesmente você pegar um pão sem fermento diferenciado, nunca nem visto, e você começar a comer isso. O que que é isso? Você tá louca? Não, isso aqui é isso aqui. É diferente, você tá vivenciando com um pouquinho, coisa mais linda que tem. É você ouvir do seu filho aquilo que você falou e experimentou com ele, ele fazendo com outra pessoa. Ou ele vivenciando uma algo que você tá fazendo. Você tá fazendo, ele tá espelhando. E você ter consciência, olha a liberdade que é isso. Aí tu pensa, para a gente encerrar e poder olhar a nossa realidade, nós somos muito fartos. Nós temos a tecnologia para nos conectar. Nós temos água gelada na geladeira o tempo inteiro. Gelo. A gente bota o botãozinho lá e cai pedrinhas de gelo. A gente tem tanta coisa boa. Tanta, 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 tanta coisa. A gente vive no mundo vindouro. A gente já vive muita coisa no mundo vindouro. A gente fica esperando um mundo diferenciado, mas se a gente for olhar, quão boa, bela, espaçosa terra a gente já vive. Então a gente pode desfrutar muito, dizer assim, uau, o simples fato, eu sei que tem algumas aqui que não são assim, mas boa parte de nós não somos mais CLT, nós trabalhamos por conta própria. E isso é a coisa mais legal do mundo. Eu sou muitíssimo grata pelo fato de eu não ter que levantar às 5:30 da manhã para chegar às 7 no trabalho e bater meu cartão, como eu fazia quando eu tinha 15 anos. E ter que ficar lá até às 5 da tarde. Para mim, aquilo lá é um Egito tremendo. Ter liberdade, a minha rotina de trabalho é a coisa mais incrível do mundo. Ter liberdade, para mim, isso aqui é não sou mais escravo do Egito. Fantástico. E aí a gente vai vendo o que mais de abstração pode ter. Igual eu comentei na quinta-feira, quando a Carol estava falando, ela disse: Olha, tem uma fofoca para vocês. Fomos falar com o pessoal da igreja e o faraó se levantou. Não que o nosso pastor é um faraó. Mas nós conseguimos fazer analogia e fazer essa ponte, e dizer assim, olha que legal, a Paraxá está acontecendo na prática, agora, nesse exato momento. E tu pensa, gente, não é só uma história, é algo totalmente espiritual que está vivenciando. Então, vocês aproveitem esse momento e façam uma conexão com aquilo que é o aperto de vocês e aquilo que vocês vão contar. Quem vocês, o que e quem vocês vão contar sobre o que, como, blá, 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 para os seus filhos quando vocês saírem desse Egito. Saiba que não é uma promessa, vocês estão saindo do Egito essa semana. É que vocês vão contar essa história depois. Se preocupem com a narrativa do depois, não do como vocês vão sair. Aí eu tô apertada financeiramente. Aperto. Tá, mas Deus tá dizendo, não tá preocupado com como é que você vai sair do aperto. Ele tá preocupado com como é que você vai contar quando você ficar abundante lá fora. Você vai sair com ouro. É sobre isso. Ah, o meu casamento não tá funcionando. Tá, o casamento vai funcionar dessa semana. Quem que você vai ser lá fora? Alguém mais quer comentar? Eu tô muito feliz que tem um monte de gente aqui. A Temos Dani uma. queria falar. Dani, ela estava com Ah, a é. mão levantada. Bom dia, bom dia. Um dia. Eu gostei muito, várias coisas nessa porção. Eu gostei demais. Quando Sheila fala tem que inculcar, tem que viver, tem que encorpar, eu acho.
quando fala esse boca, eu dei uma olhada ontem e hoje também nessa porção, antes de entrar, para mim, fala muito a, com esse processo, que no começo a gente vê a luz em Gênesis, que é antes da luz física, essa luz vai se revelando nas pragas e tirando cada um desses deuses falsos. E quando chega aqui, nesse boca, entra, é o movimento, na minha interpretação, do espírito já entrando em você, que é um processo de transformação, que é um processo do mover do espírito, né? Ah, e é, na minha visão, um confronto interno a essa fé não ser passiva, não ser parada, para ela encorpar, como Sheila falou, e você começa a viver essa história, não só ler. Então, o espírito pode, junto com você, estar nesse movimento, confrontando essa fé passiva. É uma revelação agora dessa luz, não só na praga que foi lá atrás, que Sheila acabou de falar, que seja doença, que seja o aperto financeiro, um relacionamento que não está bom, ou com o marido, ou com os pais, ou com a parte do trabalho, não sei. Cada um tem o seu, né? Ah, mas é uma forma entra, é a forma que agora esse processo de transformação ficou tão incorporado que você consegue mover sua boca, como Sheila acabou de dizer e falar. E isso para mim é uma progressão. Dentro da luz do começo, essa luz divina da primeira parte de Gênesis, da primeira, né, folha ali de Gênesis no começo, né? Até a praga, ele vai cada vez crescendo, essa luz vai ficando cada vez mais visível, até vir que esse chamado que fala que é vem, é o vai, que deixa de ser passivo, que você começa não só a falar, a chegar num estágio, como Sheila acabou de dizer, de viver. Eu acho isso sensacional. Eu ia ficar aqui horas, mas nem horas. E, e esse é realmente o meu questionamento hoje. Como eu posso, o que para mim anteriormente, que era no meu caso, abrir uma Bíblia, fazer leituras e me deleitar, e isso era um processo difícil, hoje não, é um processo prazeroso, mas eu também não estou num processo que Sheila acabou de falar, de sentar ao redor de uma mesa e ficar 7 horas, né? Então, qual é o meu próximo, né? Qual é a próxima fase? Qual é o próximo movimento do espírito? Onde que a fé não vai ser passiva mais, né? Qual é a parte que eu tenho que confrontar dentro de mim ainda para poder manifestar essa presença que está aqui? Para mim é isso, assim. Pode ser que seja que Deus te peça 1 hora em volta da mesa, 5 minutos, 10 minutos, 15. Para mim foi 7 horas. É a minha história particular, né? Por isso que eu fiz a ponte com cogumelos, porque o cogumelos era 7 horas, 5, 6, 7 horas. E eu fiz essa ponte, cara, isso aqui é uma experiência psicodélica das mais elevadas e eu não tomei cogumelos, que é isso? Então, para mim foi, fiz essa ponte na época. Esse ano não sei como é que vai ser, porque vai ser o segundo ciclo, né? Então a gente já sabe como fazer, pode ser que seja diferente. Com certeza vai ser diferente, né? Não é a primeira experiência. Mas fato é que cada um, Deus pede uma coisa. Para nós, ele está pedindo essa fixação, mais um rito, na experiência do rito, para entender o que Deus quer falar conosco. E para nós não é peso, não é peso. Por isso que quando alguém fala de Jesus, aí eu já começo, opa, peraí. Não, não é que não, não, para mim não entra na equação. Se eu fizer isso, eu excluo Jesus da minha vida. Não é justamente porque eu tenho ele na minha vida que eu faço. Não são coisas questionáveis dentro de mim. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana, por mais uma paraxá. Quero, em nome de todas as mulheres aqui, dizer que sim, nós reconhecemos, Pai,
que nossa realidade, mesmo estando dentro do aperto, é uma realidade de liberdade. Nós te agradecemos por tudo aquilo que temos, somos, vivenciamos. Nós te agradecemos, Pai, pelo básico que temos, que na época do Egito seria luxo. Te agradecemos por um guarda-roupa cheio de roupas, tendo a certeza de que sair do Egito de uma escravidão, com certeza eram pessoas que viviam com poucas vestimentas. Tanto é que tiraram e pediram as vestimentas dos egípcios, pois elas eram belas, bonitas, cheias de linho puro. Por isso que no deserto todos nós estávamos lá, vivenciando essa estrutura de riqueza e de boas roupas, porque antes nós não tínhamos. E nós aqui, Pai, nesse tempo, anos, milênios depois da história ser vivida na prática, nós continuamos te agradecendo por ela. E eu te agradeço, Pai, pela vida de cada alma que esteve naquele lugar e que perdura até hoje, através da história contada. A tua história, Pai, contada. A história de quem tu és, de como o Senhor se revela, porção por porção. Nós só temos a te agradecer, Pai. Te agradecer porque sabemos que o aperto que nós estamos vivenciando, seja ele qual for, seja no casamento, seja na saúde, seja na finança, seja nas amizades, seja o que for, que cada uma dessas mulheres que estão aqui esteja vivenciando, nós sabemos, e as que não saibam ainda, Pai, abre o coração delas para que elas possam ter certeza de que a forma como o Senhor tirará elas do Egito não é algo questionável, não é algo que precisa entrar na mente delas para que elas possam dizer, Senhor, como o Senhor me tirará do Egito? Mas sim o que você vai fazer depois. Que nós possamos todas ter essa revelação, assim como o Senhor se revelou para mim, no, no agradecimento, na certeza, no susto de saber que eu não preciso saber como você me tirará do Egito, mas sim como eu vou contar essa história depois. O Senhor se preocupa mais com a memória de quem tu és do que o formato daquilo que o Senhor age. E isso me é suficiente, que seja suficiente para cada uma dessas mulheres, que o coração delas seja renovado, que elas possam, Pai, nesse novo ciclo, nesse novo mês que se inicia, ser agraciadas pelo resplendor da tua face. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas, que coloque nelas a paz, que agracie elas com a sua misericórdia, que elas possam te ver assim como eu te vejo, que elas possam ser renovadas assim como o Senhor me renova a cada sofrimento, a cada manhã, a cada noite, que o Senhor me renova a cada mesa em que eu sento e que vivencie um pouco mais do teu cuidado. Quão boas são as farturas que o Senhor coloca em nosso meio, quão boas são as árvores, quão escandalosas são as suas árvores, Pai, quão frutíferas, que maravilhosos são os frutos que o Senhor fez para nós. Quão criativo, Senhor, é, que esplendoroso, que magnífico é a obra das tuas mãos. Não temos como te alcançar, mas podemos ter certeza de que sim, somos a sua semelhança. E se o Senhor sustenta esse mundo com a sua palavra, que nós possamos sustentar o nosso mundo com a nossa palavra, com a certeza de que sim, nós já estamos organizados para a saída do Egito. Nós já estamos com tudo pronto, com o cajado na mão, com as calçadas nos pés, esperando o Senhor chegar à meia-noite para poder nos remover desse lugar de aperto em que nos encontramos. Que nós possamos ter essa certeza. Te agradeço, Pai, pela saída do Egito. Te agradeço pelo contar das histórias. Te agradeço por cada alma que
suportou todo o sofrimento de lá até aqui, para que esse livro pudesse ser propagado. Te agradeço pelo cristianismo, por Edom, por Roma, por todo o desastre, toda a catástrofe, toda a guerra que aconteceu, para que essa palavra estivesse em nossas mãos. Nesse momento, nesse tempo, te agradeço, Pai, pela nossa liberdade de expressão, por nós podermos falar do teu nome sem ser mortos, falar do teu nome sem ser perseguido. Te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar com as mulheres do Jardim de Oração todas as segundas. Te agradeço por cada momento que passamos juntas em oração. Te agradeço porque o Senhor tem colocado um ponto de luz em cada lugar em que elas se encontram, que a casa delas seja frutífera, que os filhos delas possam sentir a tua presença através da mãe, do pai, através da fala, através da mesa, que a mesa de cada uma seja farta, próspera, abundante, que haja fertilidade, que haja regozijo, que haja gozo na mesa de cada uma. Te agradeço pelo pão, pelo vinho, pelo fruto da árvore, pela uva, por tudo aquilo que o Senhor coloca ao redor da nossa mesa, por todas as pessoas que chegam ao redor da nossa mesa, na mesa de cada uma dessas mulheres. Te agradeço por mais uma semana, Pai. Que haja libertação para aquelas que ainda se sentem oprimidas. Te peço pela vida da Renata, da Jana, que elas possam ser libertas nessa semana de tudo aquilo que oprime, não somente no físico, Pai, mas na mente e no coração. Que a mentalidade seja renovada, restaurada, que possam ser livres nas suas próprias cabeças, que possam ser livres, que todas nós possamos ser mais e mais livres nas nossas próprias cabeças, que não haja mais aperto, que não é para existir, que tudo aquilo que ainda está pensando nossa consciência seja removido. Eu oro e te agradeço pelo nome do seu Filho, nosso Messias, que já foi o nosso Cordeiro perfeito, imolado, perpétuo, e que nós só temos a função de agradecer, de vivenciar, de desfrutar dessa boa, bela e espaçosa terra. Quão boa é a nossa parte, Pai. Quão fácil é o que nos coube em sorte. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer continuar? Eu não quero continuar, não, mas eu queria dizer uma coisa que eu estava vendo nessa paraxá. O quanto que aquilo que nos oprime, o quanto que o faraó é controlador. E aí eu fiquei vendo isso e pensei, meu Deus, de fato assim acontece. Se você parar para ver, nessa paraxá, o faraó diz, tá, vai, mas só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Moisés, não, vai o povo todo, vai o gado, vai tudo. Então ninguém vai. Aí volta lá Moisés. Tá bom, vocês podem ir, mas o gado fica. O gado não vai. Mas aí vai todo mundo. Vai mulher, vai criança, vai gado, piriri, pororó. Então fica todo mundo. Ninguém vai. E eu fiquei pensando, falei, gente, é um osso bem duro de roer. Então, quando a gente faz essa analogia de olhar para a nossa opressão, que a gente não tenha a ilusão de que isso vai embora facilmente num passe de mágica, a não ser que haja um milagre, né, único. Porque sim, vai voltar. Sim, vai negociar, vai tentar te prender de um lado, de segurar do outro, e fica nesse vai e vem, né? Então, a gente conseguir olhar e falar, ei, peraí, não. Vai o homem, vai a mulher, vai as crianças, vai o gado, vai todo mundo. E aí entra a persistência, e aí entra a perseverança, e aí entra o eu não estou sozinha. O meu Senhor diz, vem, vamos lá.
que a gente que vai lá no Faraó. E vem, e entra a fé, e entra o persiste em fazer isso, não desiste disso, continua, permanece, persevera, relata, guarda a memória. E eu achei isso fantástico. Aí queria compartilhar isso com vocês. Fantástico, tu imagina a situação. Tanto para Moshe e Aharon, vai, e daí vai de novo, e aí vai. Dizem que foi um ano assim, não foi um período curto, foi um ano. E vai, insiste, e vai, não pode ir, se aí eu quero esse, aí eu quero essa, aí é só amanhã. E agora eu quero as crianças, agora não sei o quê. Olha, o quanto que um líder precisa ter disciplina, perseverança, capacidade de se levantar na queda, porque ele caiu várias vezes. Se não fosse contato com ele, e dele com Deus tão próximo, nada sustentava Moshe, se não fosse a presença de Deus com ele. Esse venha, tô contigo, da mesma forma que ele disse para Jacó, desce para o Egito, não te preocupa, eu tô indo junto contigo. Bora, só dizer bora que eu boro junto contigo para o Egito, não passa nada. Vamos ir. E eu lembrei daquele áudio, que foi você que colocou, do Rabino, falando também sobre isso na Paraxá da semana passada, quando ele diz, gente, estava um caos no Egito. E se o faraó dissesse, agora, agora, eu quero resolver agora. Não, mas amanhã, porque ele queria controlar, então mostra essa face controladora, né? E aí você para pensar nisso e fala, gente, como que o controle, ele é algo que anda de mãos dadas com o orgulho, né? E o orgulho é aquele veneno da serpente lá no Éden, né? Então a gente olhar para isso e pedir que o Senhor remova de nós, né, essa dureza de coração, esse orgulho, essa defesa, e que Ele nos permita ter um coração de carne, né? Depois eu vi se eu gravo para vocês ontem, foi esse tema na, no cultinho, né, lá da igreja, no Kids, lá da igreja, e a Charlotte entrou no carro explicando, gente, é a coisa mais linda do mundo, como diz Sheila, da alface da terra, aquela criança explicando por que um coração de carne, acho que é Ezequiel, né? 28, se não me engano, mãe, um coração de pedra, torna de carne, e que a gente tem que orar pro Senhor, porque senão você vai ter que pegar uma marreta. Mas ela explicando é muito legal. Então, que o Senhor remova de nós esse lugar, que Ele nos venha conosco na presença do Faraó, que a gente tenha paciência e fé para ficar um ano indo e voltando na presença de Faraó, para viver esse processo. Por quê? Porque já pode preparar o cordeiro, você já está ali perto. É a garantia que você tem. E nesse lugar se descansa. Isso é muito lindo, assim, é muito perfeita a condição do Senhor. A gente pode também olhar para o Paraxá e identificar o faraó em nós, né? Esse controle, Uhum. essa coisa que não se quebra, essa coisa que o marido diz A e a gente diz, tá, mas eu acho que Mas, deveria ser o B. Não, amor, mas é o A. Não, mas é o B. Não podia ser o A e depois o B. Não, então, o B e depois o A. E podia ser com um pouquinho de Z também. Eu acho que o Z fica ó, top. Não se quebra. Eu sou uma pessoa terrível nesse lugar. Porque quando eu vejo, eu digo não. Já é o de A e eu digo não. Que inferno! Eu não consigo parar minha boca. Eu consigo ver. 2 segundos depois eu digo, meu, de novo, cara. Aí eu puxo a marcha rés, tá, o A. São pouquíssimas as vezes que ele fala, eu disse, "Uhum, pode ser. Maioria, ele já sabe disso e ele já lida com isso. Ele diz que ele vem com a coisa, ele vem com o argumento, ele vem com a lista, porque ele sabe como dizer não, 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 não. Ele vem com as 10 pragas pra mim. Tenho certeza que vocês também são assim, hein? Se vocês estão dando risada, porque o feminino ferido, natural. A gente vai se oriçando, se oriçando. E depois a gente tem que fazer o caminho de volta, dar ré, devagarinho. Então a gente pode olhar para o faraó como nós também nesse lugar. Nós como faraó. E chega os servos dele na nona praga e diz assim, cara,
Chega! Será que tu não vê que o Egito está destruído? Os servos de Faraó, os ministros de Faraó diz: Meu, você tá louco? Será que você não tá enxergando? Faz quase um ano que nós estamos nesse inferno e você não vai deixar esse povo embora. Pelo amor de Deus, pelo amor do Deus deles, manda eles embora daqui. E na nona praga, os servos dele falam isso. Do tipo, cara, será que você não percebe a loucura que você tá fazendo? Aí ele chama de volta. Vai lá, chama Moshe e Arão. Tá, vocês vão, mas vão amanhã. E não vão com as crianças, e não vão, não sei o que. Ele, de novo, ele faz não sei o que ele endurece o coração. Muito legal essa porção. Gente, gratidão. Já já eu abro a sala de leitura para a gente falar sobre agradecimento. Fiquei muito feliz de ter. Tinha 14 pessoas aqui. Muito bom. Mas podia até tirar uma foto. Alguém tirou foto? Pense bem. Peraí, Aí eu tá? não consigo, gente, tirar foto pelo Eu vou celular, não tirar. aparece. Eu vou tirar. A Carol abriu a câmera, eu vou tirar. Agora nós estávamos esperando só a Carol abrir a câmera, é isso. A Carol saiu do Egito da câmera fechada. Muito bom. Gratidão e até já já.